aula. E hoje nós vamos trabalhar pressão máxima de vapor, isoterma de Andrews, finalizando essa parte de mudança de fase, né? E aí nós vamos caminhando logo para entrar em condução de calor, não é isso? Vamos finalizar isso aqui com chave de ouro. Vamos trabalhar bem esses conceitos aqui com vocês. Vamos lá, então? Eu comecei com esses botijões bonitinhos aí, no formato de Lego, né? Deve ter um motivo para isso aqui, tá? Na nossa capa da aula. Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar com isso aqui, ó, crianças. Pressão máxima de vapor. Então, vamos lá, todo mundo, concentre, que tem um assunto aqui muito bacana, muito bom da gente discutir. Primeiramente, eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagina um êmbolo com CO2 lá dentro e eu vou comprimir ele isotermicamente. Isotermicamente quer dizer isso é igual, térmica a temperatura constante. Então, todo esse processo que eu vou fazer aqui se dá a temperatura constante. No nosso caso, por exemplo, aqui, CO2 a 10 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma compressão, tá certo? Compressão, eu vou estar mexendo, vou estar trabalhando com a pressão, tá certo? Inicialmente, eu estou aqui, ó, nesse meu estado A. Então, eu vou fazer uma diminuição no meu volume, ó. Eu estou saindo de A e vou para C. Eu estou em A e vou para C. Essa parte aqui do gráfico, eu estou fazendo aqui, ó, eu estou mexendo, eu estou aumentando a minha pressão, você percebe? Que eu estou aumentando a minha pressão, é isso? Diminui meu volume, aumenta a minha pressão, é uma compressão isotérmica. Nessa curva ABC aqui, ó, nós falamos, você sabe muito bem disso, você conhece, né? Vale a lei de Boyle. Vale a lei de Boyle. O que é a lei de Boyle? P1, V1 é igual a P2, V2. E isso nessa curva ABC. Foi isso? Vale a lei de Boyle, tá certo? P1, V1, P2, V2. Então, de A para C, eu estou fazendo a minha compressão isotérmica, tá certo? Em C, quando eu atinjo a pressão, o ponto C, eu tenho essa pressão F. Essa pressão F, ela vai ter um nome especial para a gente. Daqui a pouco eu falo que nome é esse. Quando atinge o ponto C, que barulho é esse? Bom dia, Zé Eduardo. Olha só. Então, quando chegou no ponto C, atingiu essa pressão F, daí para frente, o meu vapor, essa minha substância no estado de vapor, começa a condensar. De C para E, começa a condensar. Eu preciso que você observe justamente isso aqui, que eu coloquei aqui do lado para vocês, ó. A pressão F fica constante. Então, antes de chegar em C, eu tinha vapor e eu tinha minha pressão aumentando. De C até E, a minha pressão fica constante e começa a condensar. Eu saio de vapor para líquido, tá certo? Em E, quando chega no ponto E, só existe líquido no sistema. Então, aqui só tem vapor, aqui só tem líquido, e de qualquer ponto entre C e E, eu começo a ter vapor e líquido. Tá certo? CDE é o que nós chamamos de patamar. Nesse patamar, em CDE, a minha pressão permanece constante e minha temperatura também é constante. Observa que de C para E, o meu volume está diminuindo.
Olha que interessante. De E para F, para eu conseguir ir de E para F, eu tenho que fazer uma grande variação na pressão para conseguir pequena variação no volume. De novo, grande variação na pressão para pequena variação no volume. O que vai interessar para nós, é lógico, toda essa curva interessa para a gente. Mas o que chama muita atenção para nós é o patamar CDE. A pressão F, tá certo? E os nomes que nós vamos falar no próximo slide. Então, esse gráfico, esse desenho me mostra uma compressão isotérmica de certa quantidade de vapor a uma temperatura constante. Compressão isotérmica de uma certa quantidade de vapor a uma temperatura constante. Então, vamos lá. F, que está aqui, ó, constitui o que nós chamamos de pressão máxima de vapor à temperatura da experiência. De novo, F é minha pressão máxima de vapor à temperatura da experiência. O que nós chamamos de vapor seco? Vapor seco, deixa eu pegar uma canetinha aqui para gente. Vapor seco é aquele que não se encontra na presença de líquido. Vamos entender. Aonde começou a ter líquido? Não foi de C para frente? Então, aqui entre A até C, nós chamamos de vapor seco. Vapor seco. Eu já vi perguntas. Alan, Oi. como que você sabe que nessa região ABC não tem líquido? Como é que eu sei? Primeiramente, Isso. Fernandinho, esses são experimentos feitos em laboratório. Então, essa curva ABC é a minha curva de vaporização. O que eu tenho nessa curva de vaporização é nessa transição líquido. Entendi o que você quis dizer. Você falou uma coisa, eu entendi outra. Pelo desenho, ó, os livros nos trazem que nessa curva, nesse momento, nessa compressão, eu só tenho aqui vapor, ó, Fernandinha. Por isso que é chamado de vapor seco. O líquido só vai surgir, começar a surgir aqui, ó, quando eu chegar na pressão máxima de vapor. Entendeu, Fernando? Pela análise do gráfico? É chamado aqui de vapor seco. Então, em laboratório, fazendo experimento, analisando ele, visualizando ele, fazendo isso sucessivamente, analisando para várias curvas, que é o próximo gráfico, para várias temperaturas, percebe que antes de atingir a pressão máxima de vapor, aqui dentro não tem líquido. Por isso que nós chamamos de vapor seco. Tá certo? Olha o que ele chama de vapor saturante. Ou seja, o vapor seco acontece para qualquer pressão menor que F. Quem que é F? Minha pressão máxima de vapor. Quando ele começa a ter líquido lá dentro, olha o que eu vou falar para vocês. Quando começa a surgir líquido aqui dentro, quando atinge aqui, ó, a pressão máxima de vapor, que é F, começou a ter líquido, nós chamamos de vapor saturante. Vapor saturante. O que quer dizer vapor saturante? É aquele que se encontra na presença de líquido. Portanto, exercendo uma pressão máxima. Tá certo? Entenda uma coisa. Nós aqui no ensino médio, nós não trabalhamos muito com os valores limítrofes, não. Por exemplo, C e E. O livro do Ramalho traz aqui bem claro, no ponto D, ele fala, ó, no ponto D é vapor saturante. Mas não é somente no ponto D. Tem líquido na presença do vapor? Nós chamamos de vapor saturante. Tá certo? Quem complementa bem isso aí é o livro Física Clássica. Ele fala, olha, líquido na presença de vapor nessa situação é chamado de vapor saturante. Tá certo? Então, eu tenho vapor seco, que está aqui na curva ABC, e na curva CE, vapor saturante. Eu já vi perguntas assim, o vapor saturante obedece à lei de Boyle? Não obedece. Correto? Não obedece, porque está bem aqui, ó. Essa curva é o patamar.
É o patamar. Quem obedece à lei de Boyle? Vapor seco. Certinho? Onde que isso tudo está? Um grande exemplo disso aí, onde é que isso acontece? Acontece, por exemplo, nos botijões de gás. Aquele gás de cozinha, sabe? Olha só, um botijão comum, tranquilo, aqui dentro eu tenho vapor saturante, eu tenho líquido e o gás coexistindo simultaneamente. Esse é o botijão de cozinha da casa do Cebolinha, né? Ainda bem que ele casou, o casamento salvou ele. E esse é um botijão de cozinha de uma casa nerd, formato de Lego, tá certo? Por isso daqueles desenhos lá no começo. Porque dentro do gás de cozinha, o tanto que isso é importante, o tanto que isso é comum. Todas as casas têm isso, tá certo? Então é uma questão boa de prova. Tranquilo até aí? Então, o que eu preciso saber olhando para esse gráfico? Quem é minha pressão máxima? O que é vapor saturante? E o que é vapor seco? Melhor ainda, onde tem vapor saturante e onde tem vapor seco? Tá ok? Nossa, detesto quando eu falo tá ok. Vamos lá, então. O que é as isotermas de Andrews? Esse aqui é o Thomas Andrews, né? Pesquisei um pouco dele para poder colocar a fotinha dele aqui para gente. Foi um grande químico, um grande estudioso, foi médico também, tá certo? Professor, e estudou muito essa questão da liquefação dos vapores. Por isso que construiu a chamada aí ele constrói as chamadas isotermas de Andrews, que é o nosso assunto da aula de hoje. Uma curiosidade, eu estava pesquisando esse cara ontem, né? E eu encontrei um homônimo dele, que também foi um homônimo xará, né? Que foi famoso. Só que aí eu falei, mas parece que as datas não estão batendo. Tem um outro Thomas Andrews, só que é um Thomas Andrews Júnior. Não sei se é parente desse, que foi engenheiro do Titanic, cara. Vocês acreditam? Mas o Thomas Andrews nosso é esse químico aqui, esse senhor aí de costeleta engraçado. Professor, Oi. você poderia explicar de novo o patamar? Porque eu não entendi. É o momento que tem ao mesmo tempo vapor e líquido? Exatamente. É o que está acontecendo aqui no patamar, ó. No patamar Ah, eu começo a ter vapor saturante, que é líquido, e vapor. Aqui só tem vapor. Quem está falando comigo? é a Júlia. Oi, Júlia. Aqui só tem vapor e aqui começa a ter líquido. Ah, Então, beleza. quando começa a ter líquido e vapor junto, nós chamamos de vapor saturante. Tranquilo, Júlia? Sim, sim, entendi. Obrigada. Mesmo? Sim, entendi. Tá bom. Então vamos lá. Então, olha o que Andrews fez, cara. Olha aqui, ele fez aquele primeiro desenho que eu fiz aqui com vocês, foi uma temperatura definida, não foi? 10 graus Celsius. E se eu repetir esse mesmo experimento a temperaturas diferentes, a 15, a 20, a 25, a 31, eu vou aumentando essas temperaturas, o que eu vou encontrar? Qual que é o comportamento dessa substância? O que ele percebeu? Ele percebeu que a medida, olha que legal, a influência da temperatura na pressão de vapor foi bem estabelecida por Thomas Andrews. À medida que eu vou aumentando a temperatura, olha só, repetindo a experiência anterior com o CO2, em temperaturas sucessivamente mais elevadas, percebe-se que quanto mais elevada for a temperatura, maior a pressão máxima F que ocorre com a condensação. O que ele falou foi o seguinte, quando foi 10 graus Celsius, eu tive essa pressão, ele chamou de F1. Aqui, ó, eu tive um F2. Percebe que F2 foi maior que F1? Olha F3. Ah, meu Deus. Olha F4. Nossa, chegou nesse ponto aqui, ó, que é somente um ponto. Peraí, eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco. Quando ele compilou essa curva, ele fez esse gráfico, o que ele percebeu? Você percebe que os patamares, que aqui é o patamar, não é o patamar? Júlia, lembra do patamar que você me perguntou? Olha ele aqui de novo, ó. Chamar de patamar 1. Olha o patamar 2.
Olha o patamar 3. Você está vendo que o patamar está encurtando? Então, nesse processo do meu vapor virar líquido, eu estou gastando menos tempo. Então, eu estou aumentando a temperatura, a minha pressão máxima de vapor está aumentando. Isso tudo, gente, é obtido por experimento, obtido em laboratório. Pegou os dados e compilou essa curva. Então, o patamar, pressão por volume, diminui. Portanto, o aumento da pressão faz com que a liquefação torne-se mais rápida. Então, o aumento da pressão promove, que pressão? A pressão máxima de vapor, né? Promove uma liquefação mais rápida. Eu escrevi isso aqui, escrevi aqui, ó, observação. Está escrito aqui. Só que tem um pequeno detalhe. O que ele observou? Que chega a um determinado ponto, a uma determinada temperatura, que essa liquefação acontece de maneira instantânea. Chegou nele, estou trabalhando, estou diminuindo o volume, aumentando a minha pressão, chegou na minha pressão, esse ponto, onde acontece instantaneamente, ele chama de ponto crítico. Chama de quê? Ponto crítico. Essa pressão aqui, ó, é chamada de pressão crítica. E essa temperatura é chamada de temperatura crítica. Nesse ponto crítico, a liquefação é instantânea. Não gasta um intervalo de tempo nos patamares. Por quê? Porque o patamar foi encurtando, até ele ficar muito pequeno. Até ficar desprezível. Até a minha liquefação ser de maneira o quê? Instantânea. Tá certo? E é o que ele fala, ó, a temperatura característica da substância denominada temperatura crítica, o patamar se reduz a um simples ponto, é chamado de um ponto crítico. E a condensação do vapor é o quê? Instantânea. Isso tudo que eu falei foi para mostrar para vocês o que nós chamamos de gás. E eu vou falar daqui a pouco. Essa curva obtida desenhando os patamares, tá vendo? Aqui, ó, pelos patamares, essa curva de azul, ele chamou de curva de saturação. Alan, para que isso tudo? Para eu não poder chegar para você daqui a pouco e falar o que é gás. Você te mostrar como que surgiu essa ideia. A pressão máxima de vapor F de uma substância varia exclusivamente em função da temperatura. Então, essa pressão máxima, que é esse valor que nós estamos trabalhando aqui, ó, são esses valores, varia em função exclusivamente da temperatura. O maior valor possível para essa pressão máxima de vapor é chamado de pressão crítica e corresponde a uma temperatura, nós chamamos de temperatura crítica. Foi o que eu falei no slide, né? Anterior. Essa pressão é uma pressão crítica e essa temperatura e esse volume é um volume crítico. E essa temperatura, nesse caso, é a temperatura crítica. Ele chamou aqui já de θc também. Legal, né? Bom, pelo menos eu acho. Ok, peraí. Mas para que isso? Por causa dessa análise aqui, ó. Se a compressão isotérmica ocorrer a uma temperatura superior à temperatura crítica, por exemplo, olha aqui, eu trabalhei com 31 é minha temperatura crítica. E se eu for para 45 graus? O que acontece? Qual que é a consequência disso? Olha só que loucura. Verifica-se que não ocorre mais condensação. A substância estará sempre na fase gasosa, obedecendo à lei de Boyle. Ou seja, se eu estiver trabalhando com temperatura acima do ponto crítico, eu não consigo mais liquefazê-la. Observe que abaixo da temperatura crítica, eu consigo liquefazer. O que é liquefazer? Sai do vapor e virar líquido. Acima da temperatura crítica, eu não consigo mais a liquefação. Então, acima da temperatura crítica, essa minha substância no estado gasoso é chamada de gás. É isso tudo que eu falei. É para poder falar para vocês justamente isso aqui, ó. Gás
é uma substância na fase gasosa em uma temperatura superior à temperatura crítica. Observação: um gás não se condensa por compressão isotérmica. Crianças, em resumo, eu falei da isoterma de Andrews, eu falei dessa pressão máxima de vapor, para você entender que um gás não se condensa por compressão isotérmica. Ok, Alan, tá, isso é meio chato, tudo bem, entendo. Mas eu preciso que você entenda esse gráfico. Entendeu esse gráfico? Tá ótimo, fico feliz demais. E se a compressão isotérmica ocorrer a uma temperatura superior à temperatura crítica? A minha temperatura crítica está aqui, ó. Θc. Ah, então a compressão isotérmica, eu vou aumentar a minha pressão. Vou pegar um ponto aqui e vou aumentar a pressão. Ué, aqui não é gás? Aqui não é gás? A curva não acabou aqui? Ele não vira líquido. Ele sempre vai estar nessa fase, ó. Se está acima da temperatura crítica, eu não consigo liquefazê-lo. Porque se eu estou abaixo da temperatura crítica, eu estou aqui, ó. A temperatura crítica está aqui. Se eu aumento a pressão, opa, o meu vapor vira líquido. Se eu estou acima da temperatura crítica, eu estou aqui, ó. Eu aumento a pressão, eu não liquefaço. Ainda é gás. Tá certo? Então, gás não se condensa com compressão isotérmica, ou seja, aumentando a temperatura isotermicamente. Perfeito isso? Então, essa curva toda foi para mostrar justamente como que ele concluiu isso. Porque eu chegaria e falaria para você, um gás não pode ser comprimido isotermicamente, ele não vira líquido comprimido isotermicamente. Pô, Alan, mas da onde vem isso? Veio lá da isoterma. Ele foi construindo, foi aumentando a pressão, foi analisando todos os comportamentos, encontrando o que nós chamamos de patamar, chegou num ponto crítico, desse ponto crítico para cima, ele não liquefaz. Ou seja, inclusive, por muitos e muitos e muitos e muitos anos, não conseguiram fazer a liquefação do oxigênio. A liquefação do oxigênio é mais recente, tá certo? Precisa de uma pressão muito, muito, muito alta para isso acontecer. Então, os diagramas que nós trabalhamos, agora ele está completo. Porque até então eu tinha falado da curva de fusão, de sublimação, de vaporização, tinha falado do ponto triplo, que é esse ponto aqui, ó, que é esse ponto, que é esse ponto. Aqui agora é a nossa curva de vaporização, minha curva de vaporização na água, e eu tenho o ponto crítico, que é o C. Esse C é chamado de ponto crítico. Então, eu tenho uma temperatura crítica, ponto crítico. Eu tenho uma temperatura crítica e eu tenho uma pressão crítica. Eu tenho uma temperatura crítica e eu tenho uma pressão crítica. Alan, eu tenho que decorar esses valores? De jeito nenhum. O que você tem que fazer? Você tem que saber interpretar o gráfico, que é uma das coisas mais importantes que tem, que é a interpretação do gráfico. Tá certo? Vamos avançar. Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Olha para esse gráfico aqui, olha para essa questão. Eu já montei uma listinha desse material para vocês e compartilho hoje, tá? No final da aula, subo a aula e já compartilho um material para vocês se divertirem. Responda para mim a letra A, B e C. 1 minuto para vocês. Quem responder já fala aí para mim, já manda a resposta no chat, por favor.
Fernandinha, ficou claro aquele lance de como é que eu sei como é que está no gás? Ficou sim, professor? Porque ele começa o experimento na fase gasosa, tá vendo? Cadê minha caneta? Ele começa na fase gasosa, olha o desenho. Começa a surgir líquido, e aí nós chamamos de vapor saturante. Vamos lá, então? Resposta da letra A, alguém? No interior de um cilindro provido de êmbolo está um líquido volátil, por exemplo, o éter, em equilíbrio com seu vapor. A temperatura se mantém constante. Responda. Qual a pressão exercida pelo vapor? Trata-se de vapor seco ou saturante? Ele não está falando que é em equilíbrio com seu vapor? Se está em equilíbrio... Aqui é o vapor seco, né? Aqui é o vapor o quê? Saturante. Se está em equilíbrio com o vapor, a resposta é quem? Vapor saturante. E qual é a pressão exercida pelo vapor? A pressão exercida pelo vapor é o valor de diafão, não é isso? Essa pressão é a pressão máxima de vapor. E que vapor é esse? Vapor saturante. Que sucede ao sistema se elevarmos o êmbolo sem variarmos a sua temperatura? O que é elevar o êmbolo? Você concorda comigo que elevar o êmbolo é aumentar o volume? Aumentar. Aí você aperta a borracha junto, erra. Aumentar o volume. Aumentar o volume não é fazer isso aqui, ó. Vou vindo para cá. Aqui eu não tenho líquido. Em E eu não tenho líquido. Em C eu não tenho vapor. Então, se eu estou aumentando o meu volume, eu estou favorecendo a vaporização. Letra C. O que acontece, o que sucede, né? Se nós diminuirmos, se baixarmos o êmbolo, baixar o êmbolo é diminuir o volume. Se eu estou diminuindo o volume, eu estou fazendo isso aqui, ó. Não é isso? Então, eu estou saindo do vapor, indo para o líquido, eu estou diminuindo o volume, estou favorecendo a condensação. Esse é o tipo de questão, cara. Esse é o tipo de questão que não é muito difícil, mas só consegue responder quem assistiu essa aula de pressão máxima de vapor. Entende o que é o vapor saturante, o que é o vapor seco, tá certo? Vamos lá? Vamos para a questão 2? Uma pergunta. E a F, o que acontece? Carita, boa pergunta. O que acontece de E a F? De E a F acontece o seguinte, eu estou no...
o que seria... Vamos lá, deixa eu voltar aqui a primeira pergunta. De E a F, o que acontece? De E a F, a gente fala o seguinte, para ter uma pequena variação no volume, para diminuir um pouco o volume, tem que ter um grande aumento da pressão. Tem livro, Carita, que fala que E a F é quase paralela ao eixo das pressões. O que isso quer dizer? Um ganho de pressão muito grande, um aumento da pressão muito grande para pequena variação de volume. Quer dizer que quando ele virou totalmente líquido, é muito difícil diminuir o volume dele. Muito difícil o quê? Diminuir o volume. Tá certo? O que seria essa pressão parcial? Jade, onde você viu pressão parcial utilizando nessa situação, por gentileza? Manda aí para mim. Quando a gente fala de pressão parcial, nós estamos falando de pressão parcial de... Ah, entendi. Sobre umidade relativa do ar, né? Tá certo. Isso é uma outra história, Jade. É uma outra curva. Entendeu? Aí é uma outra história, é um outro estudo, não é dentro da pressão máxima de vapor, não. Aí eu estou falando de umidade do ar, tá certo? Nós falamos disso depois, sem o menor problema, tá certo? O ar seco e tudo mais, entendo. Olha só, vamos para a próxima questão. Faça essa questão para mim, por favor. Olha, simples, tranquila, boa, não vai exigir muito de vocês. Gabarito? João, dá uma olhada no que você respondeu e dá uma olhada no gráfico, por gentileza. Paula, mesma coisa, dá uma olhada no que você respondeu e dá uma olhada no gráfico. José Eduardo, a mesma coisa. Muito bem, Shazam. Carita, dá uma olhada no gráfico. Olha só, muita gente está encontrando... Ops. Jade, dá uma olhada no gráfico e na letra D. Muito bem, Breno. Muito bem mesmo. Muito bem, Jade. Escreve para mim o que foi que você tinha errado. Muito bem, Maria Fernanda.
Bom, vamos lá então. Deixa eu resolver ela aqui com vocês. Você não olhou a reta toda, né? Imaginei. Pode errar um negócio desse, menina? Mariana Mansano, dá uma olhada no gráfico e na sua resposta, por gentileza. Vamos lá, então. Deixa eu fazer ela aqui agora. Olha só. Na figura abaixo estão representados os diagramas... Não, só para ler assim, pode errar um negócio desse? Aqui, ó. Na figura abaixo estão representados os diagramas de estado de duas substâncias puras. Com base nesses diagramas, a alternativa que apresenta a afirmativa correta é... Vamos lá, então. No diagrama 1, se a pressão aumenta, a temperatura de fusão também aumenta. Onde é que é a curva de fusão? Fusão é de sólido para líquido? Não é? Se a temperatura está aumentando, se a pressão aumenta, a pressão não está aumentando? A temperatura também aumenta? Não, eu estou aumentando a pressão. Ó. Vou pegar, deixa eu mudar a cor aqui, porque ele tem um preto. Deixa eu pegar um verde. Vou pegar aqui, ó. É que fica difícil, né? Você está vendo que eu estou aumentando a pressão, a temperatura está diminuindo? Então, não pode ser a letra A. Falso. Letra B. A substância da figura 2 pode se encontrar na forma líquida acima de 31 graus Celsius. Substância 2, 31 graus Celsius. Aqui é 56. 31 está por aqui, ó. Não, não pode, né? Para ser 31, ela pode estar aqui ou aqui, não é isso? Para estar no estado líquido, tem que estar maior que 56,6. Isso aqui é estado Alan, líquido. 31 é ali na frente, a temperatura crítica. Você está falando de qual, meu bem? A letra B? Isso. Ah, verdade. Nossa. Aqui é menos, tá certo? Distração minha. Desculpa. É isso mesmo. Nossa Senhora. A substância na diagrama 2 pode se encontrar na forma líquida acima de 31? De jeito nenhum. Acima de 31 não é para cá? Aqui é quem? Gás? Certinho. Certinho. Muito bem. Letra C. A substância do diagrama 1 não pode ser encontrada no estado de vapor acima de 374 graus Celsius. Substância 1 é essa. 374 graus Celsius é a temperatura crítica. Realmente, acima de 374 graus Celsius, o que eu tenho? Gás. Ele fala, não pode ser encontrado. Gabarito, letra C. Agora vamos para a letra D, que teve uma enxurrada de gente marcando letra D. A substância do diagrama 2 não pode ser encontrada no estado sólido acima de 20 graus Celsius. 2. 2 está aqui. 20 graus Celsius está aqui. Acima de 20 é aqui. Uai, sobe. Entendeu? Não tem. O que o aluno deve ter pensado é assim, professor, só tinha bem aqui na beiradinha, né? Você tinha que ter um olho muito treinado para poder perceber isso, eu concordo. Mas a letra C, ela é bem expressiva, não é? Eu sei. Acontece mesmo, cara, é assim mesmo. É assim mesmo, por isso que eu falei, pode errar uma questão dessa? Não pode, a galera faz o quê? E a galera erra. Gente, é isso aí. Olha como o tempo passa rápido, quanto a gente se diverte, não é isso? E vamos encerrar, eu estou encerrando, como eu falei para vocês semana passada, né? Com um pouquinho de leitura de Minuto de Sabedoria. E eu gosto dessa música de Noite de São João, que ele fala um pouco de prece, de esperança, um pouco. Observe o que se passa na vida quando você necessita de alimento. É só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim também ninguém pode curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se de suas enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse de seu organismo todas as moléstias. Pessoal,
Do mesmo jeito que ninguém pode alimentar por você, ninguém pode estudar por você. Essa é a sua parte. Essa é a sua missão. Esse é o caminho que você tem que trilhar. Não podemos delegar para as outras pessoas nossas responsabilidades. Não podemos delegar para os outros a responsabilidade de nos fazermos vencedores, felizes e bem-sucedidos. O caminho é meu. O caminho sou eu que tenho que trilhar. Tá certo? Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção. Boa semana a todos. Vida longa e próxima. Obrigado, coordenação. Obrigado pelo apoio. Tchau, Alan. Tchau, tchau. Tchau, Alan. Tchau, obrigado.